Boa tarde, nono ano! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, tá? E hoje nós vamos falar sobre o gênero textual reportagem e fotoreportagem, tá? O gênero textual aí que nós vamos trabalhar na aula de hoje é do campo jornalístico. Vocês, nossa professora, mas só dá campo jornalístico? Gente, o campo jornalístico, tá? Ele é dividido aí em informativo, opinativo, tá? E interpretativo, certo? Então, logo de antemão aí para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão dizer que a reportagem é muito parecida com a notícia, e realmente é, tá? Mas a notícia é um gênero textual informativo, é um gênero textual que tem que ser ali quentinho, ele é mais curto e grosso, ele traz informações imediatas, tá? Já a nossa reportagem, ó, percebam que tá lá no campo interpretativo, tá? Porque a reportagem, ela é mais detalhada, né? Existe um trabalho a mais para a reportagem e ela não sai de imediato, tá? Vamos aí ver um pouquinho das características, o que é a reportagem. Vem comigo. A reportagem, um gênero textual jornalístico que possui uma abordagem mais aprofundada sobre determinado gênero, tá? Então a reportagem geralmente ela se baseia em uma notícia que já foi dada, porém quando a reportagem ela vem com mais detalhes do que aconteceu, ela vem seguida de entrevistas. Observe aqui esse parágrafo, né? Ela requer do jornalista uma pesquisa, né, mais detalhada dos fatos, ele faz uma coleta de dados, ele procura depoimentos, ele faz entrevistas com autoridades do assunto, né, dependendo aí qual for a minha reportagem, né, a fim de justificar lá o tema e dar credibilidade à reportagem dele. Então, quando acontece, por exemplo, algo drástico, a notícia, né, que vai chocar, por exemplo, a morte de um famoso, de imediato a gente tem a notícia, né, que é algo para ser rápido, para ser sucinto. E aí, lá no final de semana, é que os canais começam a trazer para a gente reportagens, porque eles vão pesquisar, eles vão fazer entrevistas, eles vão falar sobre a vida da pessoa, então é algo bem mais minucioso, bem mais detalhado a reportagem, tá? E aí a gente também tem reportagens que elas são com temas atemporais, tá? Vai depender aí do tema da minha reportagem, do que ela vem falar, tá? Geralmente elas trazem muito temas também atemporais, né? Questões sociais, sobre cultura e educação. Vai depender muito aí do que a reportagem está falando. Então, professora, é muito parecida. Quais são as características da reportagem? Gente, reportagem, né, é um texto escrito em primeira ou terceira pessoa, tá? Presença sempre de título, tá? Minha reportagem sempre tem que ter um título, geralmente esse título tá ali para chamar a nossa atenção, para a gente ver aquele título e dizer, opa, vou ler essa reportagem, chamou minha atenção só no título. Traz temas sociais, políticos e econômicos, tá? O foco maior deles. Uma linguagem simples, clara e dinâmica para que eles possam pegar o maior número, né, de público ali, para que as pessoas possam ler e entender o que está escrito ali, tá? Um curso direto, um discurso direto ou indireto, tá? Vai depender da minha reportagem. É uma reportagem que tem objetividade, então é algo muito objetivo e uma linguagem formal, tá? Vocês estão carecas aí, como diz a história, de saber quando se deve usar a linguagem formal e informal, né? E, obviamente, numa reportagem, a linguagem é uma linguagem formal, tá? Vamos ver aí a estrutura, então? Gente, a gente tem o título principal, tá? E o título secundário. Como eu disse para vocês, o título, ele traz pra gente, ele quer chamar a nossa atenção. Então, ele sempre vem assim, ó, em letras garrafais e em negrito, porque quando a gente passar e olhar, pra gente parar e observar. Então, o título tem que chamar a nossa atenção. Então, sempre vem aqui com o título principal, né? Também chamado de manchete. E vem o nosso segundo título, nosso subtítulo, tá? E aí tem o lead e o corpo do texto, tá? O lead, que é aquele primeiro parágrafo, né? Ó, na linguagem, né, jornalística, a lead, né, corresponde aos primeiros parágrafos do texto jornalístico, onde deve ter as informações principais lá da entrevista. E depois vem o corpo do texto, né, onde ele vai dar mais detalhes, onde ele vai mostrar talvez as entrevistas, as pesquisas, as coletas de dados que ele fez, tá? Vamos observar aqui essa entrevista, tá? Então, observem que a estrutura é muito parecida com a notícia, né?
Como eu disse a vocês lá no comecinho, a diferença é que a reportagem ela é mais minuciosa, ela é mais trabalhada, né? Então ela tem, como eu disse a vocês, a manchete sempre destacada para chamar a atenção do leitor. Ela vem com o meu subtítulo, né, aqui ao lado, a lead, né, que é os primeiros parágrafos e todo o corpo do meu texto, tá? A reportagem também vocês podem observar que ela é bem maior do que uma notícia, até porque ela traz bem mais informações, mais detalhes, tá? A reportagem, gente, que eu sei que é um gênero textual aí que vocês já viram e já conhecem, mas vocês já ouviram falar da fotoreportagem? Pois é, esse gênero textual existe também e ele surge a partir da reportagem, por isso eu relembrei com vocês aí o gênero reportagem. Vamos ver algumas fotos reportagens comigo? Gente, a fotoreportagem, né, nada mais é do que uma reportagem em fotografias, tá? Então observem aqui, ó. Essa reportagem aqui, né, tava falando de crianças, né, que não têm acesso à escola, crianças que trabalham, crianças que ficam na rua e que precisam catar lixo. Então, só nas imagens, quando a gente olha essas imagens aqui, a gente já tem uma ideia do que a nossa reportagem ela vai vir a falar. Então, aqui a gente tem uma foto-reportagem. Geralmente, as fotos-reportagens, ela vem com legendas pequenos ou textos muito curtos, que é para exemplificar ali o que ela está falando, qual é a mensagem que ela quer que seja transmitida. Então, né, ela tem, portanto, o objetivo de registrar a evolução de um acontecimento, tá? De um fato que as pessoas vivem. Tiveram várias fotos-reportagens aí, gente, nesse tempo de pandemia, né? Teve uma fotoreportagem que mostrava as ruas vazias, que foi logo no começo, né, no auge da pandemia. Aí teve a fotoreportagem das pessoas saindo, poucas pessoas saindo, né, para irem a mercados, irem à farmácia, todas usando máscara, sempre utilizando gel. E aí nessa sequência de fotos, né, que é uma sequência de fotos, aí surge as pessoas já indo trabalhar, mais pessoas na rua. Então a fotoreportagem, ela geralmente também vem em sequência, tá? Essas fotos-reportagens que vêm em sequências, ela vem simplesmente com uma legenda muito curta, porque é pra gente entender apenas pelas fotos, tá? Então, a fotoreportagem nada mais é do que uma reportagem, né, por meio de fotografias, tá? Quais são, professoras, as características da fotoreportagem, então? Gente, ela conta uma história, né, como eu acabei de dizer para vocês aí sobre a pandemia, né? Então ele veio contando a história de como a pandemia começou e de como as coisas foram voltando ao novo normal, né? Ela visa criticar algo, tá? Sempre criticar algo ou gerar alguma opinião. Percebam que essas imagens aqui que eu coloquei das crianças para vocês, isso aqui, além da crítica, né, ele quer gerar opiniões, por que aquilo está acontecendo, por que tem crianças em determinados locais, por que as crianças estão ali trabalhando. Então é para gerar uma crítica, é para gerar reflexão também no telespectador, tá? E precisa, tá, de textos ou fotolegendas, como eu disse a vocês, curtos, porque eles querem chamar a atenção principal para a imagem, para a fotografia. Então, são mais imagens aqui, gente, fotografias, né, de fotoreportagens, tá, que também estava falando dessa situação de crianças de ruas ou de crianças que trabalham, né, no caso aqui fazendo uma denúncia, certo? E aqui, ó, eu trouxe uma fotoreportagem dessa imagem. Percebam que essa imagem, ela não está tão clara para a gente. Então, ela vem com um texto, que o texto resume tudo o que a pessoa, o fotógrafo, queria transmitir para a gente. Ele coloca assim, ó, ele colocou um pequeno texto, né? Após brincar durante o momento, quando pegaram confiança, alguns se deitaram para descansar na grama. Seus olhares mudaram. Eram como as de qualquer criança com uma infância sem necessidades nem penúrias, com muitos planos e sonhos. Tinham esquecido, afinal de contas, esse deveria ser seu único mundo, o da infância. Então aqui, né, José Antônio, ele está fazendo uma crítica. Ele está dizendo que as crianças ali por um momento, foi o que ele deu a entender, por um momento elas estavam se divertindo, elas estavam brincando e pararam, deitaram na grama para descansar, né? E elas esqueceram aí, ó,
essa infância, né, que tem necessidade, essa infância que tem penúria, ou seja, que tem trabalho, que passa necessidade. Então, essa fotoreportagem aqui, observem que essa veio seguida de um texto, mais um pequeno texto, tá? E essa próxima, gente, ela simplesmente veio seguida de uma legenda. Uma mulher dorme em uma margem suja no rio. Simplesmente essa legenda aí para a fotoreportagem de Amidad Rossami, que foi lá em 2019. Então essa foi a fotoreportagem dele. Então só com essa fotoreportagem ele está querendo chamar a atenção para algo, né? E por último aqui, mais uma fotoreportagem que vem seguida de um texto. Observem que a fotoreportagem, como eu disse a vocês, ela pode vir tanto com uma legenda quanto com um pequeno texto, tá? Vai depender muito da imagem e vai depender muito do que a reportagem, do que a fotoreportagem, né, tá querendo passar pra gente. Nessa última aqui, ó, a gente vê a imagem de uma criança em preto e branco e a legenda diz assim, pequeno texto, na verdade, né? Um garoto brinca com um saco plástico. Cerca de 380 milhões de toneladas de plásticos são produzidos em todo o mundo a cada ano. A produção aumentou exponencialmente de 2,3 milhões de toneladas em 1950 para 448 milhões de toneladas até 2015. Todos os dias, aproximadamente 8 milhões de peças de poluição plásticas entram nos oceanos. Observaram aqui que a crítica desse fotógrafo aqui, né, dessa fotoreportagem, já é outra, né? Qual é a crítica dele aqui? Eu quero que vocês reflitam em casa o que essa fotoreportagem aí está querendo denunciar. Qual é a crítica que essa fotoreportagem está trazendo para a gente? Então, observem o pequeno texto que veio junto com a imagem e na próxima aula a gente fala sobre ela, tá? Beijos e até lá!